Boa tarde a todos. Então nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Tem alguns avisos aqui da casa, né? Hoje o tema é Nos Domínios das Provas, do livro Esperança. Livro da Esperança. No domínio das provas. Tá. Então a casa abre todos os dias, né? Com exceção das sextas-feiras. Nós temos trabalho às segundas, terças, quartas, à tarde, quintas-feiras, tudo trabalho público. Temos curso básico que está começando quinta-feira à noite. Quarta-feira à noite estamos tendo o curso Aprendizes do Evangelho. Quarta noite. Você está fazendo o básico, não é, Rafael? Quinta noite não está conseguindo? Então mudou, né? E sábado à tarde é o curso básico 2. Curso básico 2. E o mediúnico, eu nem sei se vão dar ou não. Mas enfim. Então nosso trabalho aqui vai até mais ou menos umas 15 para 6 a palestra. Depois nós abrimos para perguntas e comentários. Então é isso. Nós vamos, então, a nossa prece. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus que nos ampare, nos proteja, nos abençoe nessa tarde de sábado, nas nossas vidas, nosso dia a dia, nossas questões comuns, nossos problemas. Rogamos a Deus que abençoe a cada um aqui presente, encarnados e desencarnados, para que tenhamos um ótimo trabalho, com bastante harmonia e aprendizado. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, de Maria de Nazaré, e dos mentores espirituais aqui presentes, nós pedimos licença para iniciarmos a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Vou passar a palavra ao Paulo. Boa tarde a todos. Que Deus ilumine o caminho de todos nós. E quando fui convidado a fazer essa palestra, é do livro da Esperança, de Emmanuel e Chico. Eu, pesquisando, algumas pessoas me falaram, não, faz parte do Evangelho, é o capítulo Bem-aventurados, o capítulo 8, Bem-aventurados puros de coração. E o item, se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, no item 13. Eu comecei a dar uma lidinha no item, no capítulo do Evangelho. Depois eu li o trecho de que Emmanuel escreve. E algumas conclusões, né? Você, quando você lê, você começa a ter sua própria visão do que está acontecendo dentro desse livro. É interessante que eu peguei um tópico, peguei uma parte meio diferenciada, talvez, e eu começo a me questionar. Depois nós podemos até ler, se der tempo, até ler o texto. Mas eu comecei a me questionar, através do texto, o porquê da necessidade do escândalo. Há uma necessidade a ver o sofrimento das pessoas se escandalizarem com os acontecimentos, com os atos. Quem sofre com esse escândalo? Quem sofre com essa ação? Aí alguns espíritas falaram assim, mas toda ação que requer uma reação. Se está acontecendo porque algo aconteceu, está havendo uma reação. Eu volto aqui para o texto, e no texto contém uma historinha que fala realmente uma parte que muitos falariam, mas isso não é escândalo. Vou começar o textinho aqui. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor,
decide furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo. Semelhante ao rebento, de tal devoção efetiva seria mantido um sistema de exceção, para evitar acidentes climáticos inevitáveis. Descansaria exclusivamente na estufa, durante a fase de berço e posto a cavaleiro. De perigos e vicissitudes, mal terminaria a infância e encerraria numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna e a empolgá-lo de mimos. Bom, só aqui já dá para a gente ter uma ideia. Então, o que adianta o pai pôr o filho lá? A pessoa fala assim, mas isso não é escândalo, né? Isso não é escândalo. Como escândalo? O pai está protegendo o filho. Como escândalo? Bom, nós temos aí notícias de pais que, a pretextos, entre aspas, fecha aspas, de proteger os filhos, eles simplesmente colocam os filhos acorrentados no pé da cama. É motivo da imprensa se escandalizar. A imprensa mostra essa coisa, essa maldade, essa covardia. É dita como um ato covarde. Privar os filhos, às vezes, de sair para a rua. Aí a própria imprensa vai entrevistar os tutores e pergunta a eles, mas por quê? A última senhora falou, é porque eu não quero ver a minha filha se prostituindo por causa de droga. Vejam só, e Emmanuel cita exatamente isso no texto, de uma maneira mais elitizada. Então, essa questão de proteger, pôr o filho de uma redoma, seja ela da maneira que for, é uma maneira escandalosa, é uma maneira de não deixar que o filho consiga visualizar, enxergar um futuro, aprender. Tinha um amigo que hoje, infelizmente, voltou ao plano espiritual, que ele falava justamente assim, você falava, mas Mário, você está errado. Ele falava assim, poxa, deixa eu ser feliz, deixa eu errar. E o pai, quando põe o filho nessa redoma, cria o filho para ele, ou ao pai, ou à mãe, os seus tutores, quando cria esses filhos numa redoma, esquecem de deixar que os filhos aprendam a viver. Nós estamos tendo problemas hoje com os jovens, uma geração que está na faixa dos 25 aos 32 anos, que em sua grande maioria são privados desse erro. E o que acontece? São jovens, principalmente do sexo masculino, que estão fazendo barbárias. Acham que podem fazer de tudo, que não tem limites. Porque a mãe, hoje nós temos até na novela da emissora carioca, nós temos a novela que fala justamente do filho que não tem limite. E o erro para o pai e a mãe é sarcástico. É belo, olha, ele é jovem. Estão crescendo um adulto sem limite. Então, o escândalo, que tem que por vir, como diz o mestre, o escândalo há de por vir, mas ai da mão que provém o escândalo, ele começa dentro de casa. Ele começa no nascimento, no excesso de proteção, no excesso de zelo. E o filho mimado, os mimos. Aquele filho não tem limite. Aquele filho ou filha, seja ela, estou dizendo de ambos os sexos, não vai crescer adultos sem limites. Serão portadores de escândalos, assim, que você fala, mas que escândalo mais imbecil, mais primaz, porque nunca erraram. Porque todos os seus erros foram passados a mãos na sua cabeça, foram colocados como se fossem coisa de criança. Mas papai e mamãe te protegem. Se você fizer algo errado, é porque você é imaturo. Não. O escândalo, para certas pessoas, é para que propicie a elevação, o aprendizado. Então, volto uma perguntinha. Quem sofre com escândalo?
Se você proteger a criança, a própria criança sofrerá com escândalo no amanhã. O adulto se sentirá escandalizado com os seus atos, passará a ter momentos de imoralidade, não se julgarão puros, morais, não terão moralidade para que enfrente a vida. Então, hoje, nós temos que criar os nossos filhos com cuidado, com carinho, com zelo, mas não pô-lo numa redoma, numa bolha, deixá-lo lá maturando. Quando ficar adulto, sai, ele já está preparado com conhecimento e pronto. No texto do Emmanuel, continua falando até daquele pai que determinadas escolas, meu filho não vai estudar em escola pública é o horror. Aí ele vai estudar numa escola particular, onde ele vai entrar às 8 da noite, das 8 da manhã e vai sair às 8 da noite, onde os professores são PhD, PFL, PSDB, dos seus conhecimentos. E através desse conhecimento é que vão ser propiciado a ele um bom conhecimento. Ele deixou, talvez, de participar, de ter o conhecimento, para que possa conhecer o certo do errado. O pai e a mãe estão proporcionando a ele o que é certo. Ele só sabe o que é certo e o que é errado. Nós vamos pegar aí, a coisa de 5 anos atrás, alunos de uma universidade aqui em São Paulo, muito conhecida, que se arma. Vai ao cinema, munido de arma automática, e atira em meros desconhecidos. Ele é um pobre, coitado, um cidadão de classe pobre. Não, ele é um cidadão de classe média, alta. Para comprar aquela arma, ele precisava ter bens materiais não melhores. Era uma arma muito cara. Então, o que aconteceu? É a redoma. É algo que está fechado, está num círculo. Será que o pai falou para ele, olha, você vai estudar medicina, você vai ser estudante de medicina, você tem que ser médico. Papai é médico, mamãe é médica, e você tem que ser médico. E a vida inteira ele só ouviu isso. Será que pararam a ele e perguntaram se ele queria ser médico? Se aquela era a vocação dele? Se era aquilo realmente o que ele desejava? Mas não, ele foi o portador de escândalo, e não só escandalizou a cidade, mas ele conseguiu escandalizar a nação. Talvez até algumas partes do planeta se escandalizou com a sua atitude de um jovem de classe média alta que se imune de um armamento tão poderoso e vai atirar em meros desconhecidos que nunca os fizeram nada. Talvez seja, né, esse sofrimento desse escândalo. Talvez se ele fosse uma criança, que quando criança, o pai e a mãe houvesse dito não a ele, deixado que ele escolhesse, ele queria ser um simples artesão, que deixasse ser um simples artesão. Que ele quisesse ser um escriturário, que o deixasse ser um escriturário. Não, mas tem que ser a profissão do papai, tem que ser médico. Não deixou com que ele tivesse a sua opinião e não deixou que ele ouvisse não. Não, este momento não pode. São as redomas. Mas o mundo está tão violento. O mundo é tão violento. A violência na nossa cidade é muito grande. Não. A violência, o mundo se torna violento a partir que todo mundo se arma. Não com armas letais, mas com a arma do afastamento, tomando, se pondo o seu escudo, para que você não propicie aos outros, você não está armado, mas sim a arma que você carrega é a do amor. A partir do momento que você olha para uma pessoa, se ela for um pouco mais humilde, ela vai se sentir excluída, vai se revoltar com aquela exclusão.
Porque nós conseguimos criar conceitos de diferenças raciais, de diferenças de ideologia. Então a gente começa a criar até dentro da religião essas diferenças. Como diz o indiano, essas castas. Nós começamos dentro da nossa própria religião, porque os nossos irmãozinhos evangélicos discriminam o espírita discrimina o católico discrimina o evangélico, em vez de que a função não é Deus. Deus não é onipotente, não é um só. Por que temos que discriminar as religiões, se Jesus diz que elas não existem? É só um agrupamento de pessoas para que possam professar e estudar em relação ao oculto. Bom, eu perguntaria isso, depois dessa explanagem. Seria uma prova para esse filho? Seria uma prova para esse pai, para essa mãe, para esses tutores? A criação desses filhos, da superproteção? Ou, como os espíritas costumam perguntar, será que esse espírito, ao encarnar, não pediu para passar por essa prova? Essa privação, esse excesso de zelo, esse excesso de mimo, será que não seria um pedido espiritual? Mas o escândalo há de por vir. Ai da mão daquele que provém o escândalo, não disse o mestre? Então, quem vai arcar com esse prejuízo? O pai, a mãe, o seu tutor, ou esse espírito? Será que vão arcar com toda essa despesa entre a espiritualidade e o plano material? Esses erros, entre aspas, porque erros não existem, são a falta do acerto que existem. Você tenta acertar e acaba errando. É o oposto do acerto. Ninguém faz nada para errar. A gente só tenta acertar. Mas, infelizmente, às vezes o certo, que para nós é certo, está errado. Também não é uma fórmula de escandalizar as pessoas, porque às vezes de provocar um escândalo, porque às vezes a gente erra de uma maneira tão tola, que nós acabamos magoando pessoas. Acabamos criando aquele terror, aquele escândalo. As pessoas ficam horrorizadas. Tá? E se for um tormento àquela pessoa, será que é um tormento voluntário? Será que ela realmente pediu aquilo? Às vezes nós vamos falar assim, mas isso não existe. Isso é coisa de palestrante espírita, como eu já ouvi. É coisa de palestrante. Palestrante espírita tem a mania de falar que existem essas coisas. Não, existe sim, a gente vê na prática. Sentimos isso na prática. Se vocês observarem um pouquinho só à sua volta, vocês vão observar que realmente isso existe. Pais que ceivam a liberdade dos filhos. Filhos que acabam com a vida de pai e mãe. Casais que passam a vida a se atormentarem. E não se largam. Ah, isso é um escândalo. É um escândalo. Vão parar na delegacia, vão parar no pronto-socorro, que partem a cara um do outro, se machucam e vão tentar viver de uma maneira mais propícia. É um escândalo. Escândalo. E que colocam, às vezes, em momentos de dificuldade, uma situação social. Ah, é meu karma. Meu casamento é meu karma. Tá? Não é mania de falar, é o meu karma. É o seu karma. Mas as dificuldades são feitas para serem vencidas. Não para fazer o escândalo. Novamente digo, o escândalo há de por vir, mas aí na mão daquele que provém o escândalo. Não adianta nós ficarmos escandalizados com algo que pode ser até voluntário.
Ah, é o jeito, né? Costumam dizer, é o jeito da pessoa, ela é assim mesmo, coitada. Ela é espalhafatosa assim mesmo, ele é assim, gosta de chamar atenção, coitado. Mas infelizmente, é uma maneira de escandalizar, chamar a atenção. Ele fala assim, mas olha só, nós vamos pegar as criancinhas e nós vamos observar que as crianças de hoje já nascem escandalizando, né? Ela chega o pai e a mãe está conversando, ela, o pai, mãe, está conversando, dá um tempo. Ela dá um tempinho, ela volta, o que é? Ah, não, só para te chamar. Só para chamar a sua atenção. Não é uma maneira de escandalizar? Ah, é mais sutil, mas é uma maneira de chamar a sua atenção. Tornar-se o escândalo algo mais sutil. Eu falei agora há pouco da questão desses casos, se eu não me engano foi aqui em Itaquera, em São Paulo, que aconteceu em Guaianazes, coisas assim, que a mãe prendeu o filho acorrentado no quarto, eram 2 filhos. O acorrentado foi no Rio de Janeiro, a menina que foi acorrentada foi na região do Rio. E que não é certo também privar dessa maneira, né, com cárceres privados os filhos. Mas para aquele pai, para aquela mãe, aqueles tutores, era a maneira com que eles conheciam de superproteger os seus filhos. Quero deixar bem claro que eu não estou aqui para julgar ninguém e nem a doutrina permite isso. Nós somos da doutrina que nós pregamos o livre-arbítrio. E cada um faz com o seu livre-arbítrio o que bem entender. Depois, arque com a responsabilidade do acerto. Tá? Então, eu só voltei nesse assunto só para lembrar isso. Nem a doutrina julga, não permite isso, nem eu quero. Tá? Como expositor, também não permito esse tipo de julgamento. Só porque eu citei, eu gostaria só de retratar a respeito disso. Tá? Mas nós não vamos deixar de ver que realmente fora uma maneira. Talvez, se essa mãe não tivesse preso essa filha, as autoridades locais não teriam tomado formas de fazer com que a segurança pública se melhorasse naquela região. Alguém tinha que chamar a atenção para o problema social que ali existia. Alguém tinha que fazer parecer o acontecimento. Então, infelizmente, fora dessa maneira que tudo aconteceu para que algo se mudasse, tá? Algo de diferente pudesse acontecer. Tá? Voltando aqui só quero ler aqui no trecho do Evangelho, os Espíritos, quando Kardec decodificaram aqui, deixa o seguinte termo. No capítulo 8, no escândalo de vossa mão, motivo de escândalo, cortai-a, item 12, está lá. Sentido vulgar. Escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as regras da sociedade de uma maneira evidente, que atrai as atenções. O escândalo não está na ação em si mesma, e sim na repercussão que ela pode ter. A palavra escândalo está sempre associada à ideia de um certo tumulto e alvoroço. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, pois seu orgulho sofreria com isso. Sua reputação seria diminuída entre os homens. Portanto, de suas maldades sejam ocultas. Isso lhe basta e sua consciência fique tranquila. Esses são, conforme as palavras de Jesus, sepulcros caídos por fora, mas cheios de podridão, caiados por fora, mas cheios de podridões por dentro. Então, aquela coisa do falso moralismo. Também estamos vivendo isso na mídia. Né? Nós temos um programa de televisão que a pessoa chega lá e fala: não posso sujar o nome do meu pai, do meu filho, onde tem um nome a zelar. Depois aparecem vídeos poucos decentes na internet. Então, como? É um falso moralismo muito grande. É aquela falsa decência
e como mesmo aqui no Evangelho está, é aquilo que choca a moral. Tudo até agora que nós estamos citando, os casos que citamos, o texto, fala justamente daquela questão de chocar, chamar a sua atenção. Se Jesus teve que morrer para os seus ensinamentos se manter até hoje, isso quer dizer que nós estamos preparados para ter que martirizar alguém para que os seus ensinamentos possam ser melhorados. Temos que tomar mártir através do desencarne de maneira chola e escandalosa. Talvez se Jesus, como Pilatos mesmo diz, tornamos o mártir. Se talvez Jesus tivesse morrido de velhinho, talvez os seus ensinamentos não valessem tanto assim. Nós temos um exemplo do protestantismo Lutero, Martim Lutero. Vejam só, o próprio ensinamento de Martim Lutero, quando fez o protestantismo, não fora desvirtuado. Talvez se ele tivesse sido martirizado, seguissem mais à risca o seu protesto. Talvez se ele fosse mártir da Inquisição, aqueles seus ensinamentos hoje fossem menos deturbados por alguns segmentos, né? Porque não podemos dizer que eles são protestantes, eles seguem o protestantismo, são canais que se ligam dentro do protestantismo aos princípios do protestantismo. Talvez se ele tivesse se martirizado, tivessem sido seguido mais à risca os seus ensinamentos. Então nós nos pegamos muito a questão do escandalizar-se. Vou ficar escandalizado com aquele é um horror, mas aquilo é tão horrível que não sai da sua mente. E você leva aquilo, você leva para o teu trabalho, você leva para a sua associação religiosa, você leva para o seu clube, você leva para o teu meio familiar. Você vai chegar, sempre vai ter alguém falando de alguma coisa que foi pavoroso. Nós esquecemos as coisas boas. Aí vamos falar, mas como esquecemos as coisas boas? Talvez, se não tivéssemos acontecido tanta coisa ruim, as guerras, talvez o mundo ainda continuasse assim, naquele primitivismo. Porque a mente estaria ainda primitiva, no caçar para comer. Algo que mexe, chacoalha, faz com que a gente para olhar e progredir. Porque a coisa é tão ruim, que a gente fala assim, não, eu não quero isso para mim. Eu quero melhor. Se você for pegar a história, cada salto que a história dá, são guerras violentíssimas, que dizimam, se dizimam classes inteiras. Mas isso faz o quê? Aqueles que ficaram escandalizados com aquele acontecimento, começam a falar, não pode mais acontecer isso. Então nós precisamos nos melhorar. E começamos a nos melhorar. Se a gente pegar o nosso planeta, está cada dia mais bonito. As pessoas que olham com os olhos com mais amor, com mais afinco, com menos escândalo, começam a observar que a nossa cidade, a cidade que cada um mora, está linda. Ah, mas tem tanta desgraceira em São Paulo, tem tanta gente passando por privações, mas tem tantas associações que estão lá para ajudá-los. E eles não saem por quê? Talvez ainda não se escandalizaram, mas precisam provocar. Eles precisam nos ajudar a nos melhorarmos. Porque aquele que ajuda esse cidadão, na realidade, está sendo ajudado a praticar a benevolência. Aquele que se sentiu escandalizado é porque sente um pouquinho de necessidade de se melhorar. Então nós vamos lá, vamos fazer esse trabalho voluntariamente, com muito amor, dedico. E vou aprender com aquele irmão. Que aquela sua raiva, aquela sua ira, aquela sua gana,
que precisa ser melhorado. Quem precisa ser melhorado? Ele? Não, você. Aquele agente que está ali praticando. Nós costumamos brincar às vezes que às vezes quando você vai fazer caridade, você não espere um muito obrigado, mas sim agradeça. Muito obrigado por você ter me ajudado. Não fui eu que te ajudei. Foi você que me ajudou a pôr a minha prática, a pôr o meu conhecimento em dia, mostrar aos irmãos o que eu aprendi com a vida. E não viver do escândalo. Porque se não houver, infelizmente, o presidente da Associação Espírita Francesa falou uma frase que ele foi altamente infeliz. Ele disse que o espiritismo no Brasil só deu certo porque aqui tem pobres necessitados. Agora a França tem o que agora? Quero ver se ele vai colocar em ordem o que ele falou na mídia. Que aqui só tem... O que mais está indo agora na França é pobres necessitados. Que a Federação Espírita Francesa tire o pé do chão e faça algo por eles. Porque se a prática da caridade que estava faltando, está lá. As preces desse dirigente foram ouvidas. Deus falou, agora vai ter gente para lhe ajudar, então. Escândalos. É o que nós fazemos, infelizmente, muito bem. Por que infelizmente? Porque se talvez... falasse isso, eu não sei. Pratiquei. Legal. Fazer pobres, todo lugar tem. E às vezes os pobres estão dentro de carrões, vestindo roupas caríssimas, mas não tem nada. Não tem nada que só o material compre. Não tem, são o jargão que até agora eu estou usando, são escandalizados pela situação, porque não são felizes. Eles desconfiam de tudo e de todos que se aproximam deles. E acabam fazendo a escolha errada. Não valorizam as pessoas que estão do lado por amor, por respeito, por algo de bom em você, mas sim para que possam agir da sua situação. E acostuma achar que aquilo é o correto. E tornam, através das suas atitudes, as escandalosas. Nós temos aí os novos que a mídia promove, que só na mídia, quando fazem escândalo, quietinhos no seu canto, de paz, não serve. Tem que haver escândalo para que ele possa aparecer. Ou porque está alcoolizado, vai para de alcoólatras, para que possam fazer tratamento. Eles avisam antes a mídia, tá? Eles avisam antes. Por quê? Para falar para o jovem assim, olha, faz isso, que tu tem dinheiro, se você é mais pobre vai ficar pior ainda. Não, eles vão fazer aquilo para que sintam dó dele, é coitado, ó, e é infeliz. Tanto dinheiro. Quer dizer, ele é pobre de espírito, tá bom? Bom, gente, finalizando. Um minutinho só, tá, Márcio? Nós, novamente voltando à frase que vai ser uma redundância até, em vez da gente ficar preocupado com os escândalos para que algo fique marcado, nós estamos no momento que 90% das coisas que acontecem na vida da gente, 90%, e eu estou sendo bondoso em dizer que então um pouco mais. Eu acredito que 99% são de coisas boas. Vamos nos apegar a elas. Deixa esse 10%, esse 1%, essa partição pequenininha, para que os outros se escandalizem por nós. Tá? Então, vamos começar a viver de uma maneira positivista. Tá certo? Para que a gente possa não se escandalizar com algo, com mais nada. Tá?
Bom, então, agora as perguntas, comentários que vocês queiram fazer. Você falou, né, o tema hoje é o escândalo, eu cheguei na metade, mas enfim. Você acha que o escândalo, por exemplo, no momento em que nós presenciamos um escândalo, você acha que seria essa atitude que a gente tem de julgar o próximo, você acha que isso não é, você não concorda que isso é uma coisa natural, o julgamento, a gente que nós estamos às vezes de fora de determinado problema, a gente acabe julgando, mas que isso é uma atitude do ser humano? Do seu lado, até diria que seria uma coisa natural, tá? Até pela sua profissão, tá? Mas a maioria dos irmãozinhos que ali estão, realmente, fazem um pré-julgamento. Não conhecem os dois lados. E, por não conhecer, agem naquele impulso de momento. Naquele impulso de momento que age. Tem um amigo nosso, que ele passa por problemas com a ex-mulher. E em vingança, ela simplesmente, a vida inteira, não permitiu que os filhos o vissem o pai. Os filhos se tornaram adultos. E a vida inteira, ela ligava para os filhos que o pai não ia, porque o pai tinha outra família, que o pai era aquilo mesmo, era pilantra, era sem vergonha. E cresceu com essa mentalidade. Nunca procuraram saber o que acontecera realmente. Os filhos casaram. E levou essa mágoa para os seus companheiros, que agem como se realmente o pai é o que não presta na situação. O caso é, o pai sofreu um adultério. A mãe apareceu com um filho na barriga, o pai estéril, e um outro homem. O escândalo é de por vir, mas aí da mão daquele por vir um escândalo. Ele simplesmente virou as costas e saiu de casa. É o mínimo de decência que ele podia ter. Agora, quem não conhece a situação, julgue. 10 anos depois, aparecer alguém imaturo, insensato, e que desconhece o fato, não tem direito de julgar. O mesmo que você está dizendo, se você vê algo escandaloso, você vai tomar posição. Isso é natural, isso é uma reação humana. Tá? Porque nós vivemos de escândalo. Até para você, assim, uma coisa que te escandaliza ou que te choca, é até um empecilho para você não fazer posteriormente. Ou não? Será que não? Vou repetir a frase do meu amigo Mário. Deixa eu errar. Não adianta você chegar, o pai e a mãe chegar para o filho e falar, filho, você não faça isso, porque está errado. Ele vai fazer. Porque você errou, não fui eu, pai. E se você for ver, pai é pai, a vida inteira, mãe é mãe. O mesmo filho hoje condena o pai e a mãe, ele vai fazer igualzinho o pai e a mãe. E a gente faz a mesma coisa com aquele escândalo que a gente vê na sociedade. Amanhã a gente vai repetir esse escândalo. Repetiremos esse escândalo. Fala, Léo. Posso completar a jogada aí? Eu li esses dias um negócio, acho que até do Batielli escreveu ele pega uns trechinhos e abria lá, e falava sobre o julgar e a crítica. Eu não lembro os outros pontos, que é muito assim, não é tão simples de decorar, mas um dos pontos que eu achei legal, ele falou assim, você vai julgar ou criticar ou expandir essa informação para os outros, desde que ela seja proveitosa, é interessante e é positivo. Agora, se você vai criticar o outro, ou só falar julgando para rebaixar, aí não é positivo. É interessante, né? Mas tinha mais coisa lá que eu não lembro. Eu lembrei disso, ou seja, você vai ficar falando para todo mundo, espalhando aquela informação. Tá sendo positivo? Não tá. Você está falando, dando um exemplo de uma criança, olha, mas assim, não botando todos os detalhes, vamos tentar não fazer isso, tentar errar menos, desde que seja positivo,
de uma maneira legal, que vai ser positiva, legal. Se você está falando com a própria pessoa que fez a coisa sem destruir, que bater numa conversa que vai ajudar os dois, parece que aí é legal, acho que soma, não é igual um pai para filha, ou um chefe, ou casal, ou amigos, né? Se a gente quiser proveitoso e vai ter algo positivo, legal. Mas nós caímos naquela questão que eu acabei de falar, que é a questão do deixa eu errar. Tá? Você pode dar o exemplo, sim, que é o que nós fazemos às vezes com as nossas historinhas, numa palestra, com os nossos exemplos dentro de uma palestra. Mas nós só podemos fazer isso. Claro, alguns se exaltam e entram na questão de você tem que se humilhar. Ou você, todo aquele que se rebaixar perante Deus será exaltado. Todo aquele que se exaltar será rebaixado. Eles confundem essa rebaixar com humilhar-se. E não é se humilhar. Então, desde que você não humilhe uma pessoa como um bom exemplo, você pode falar, mas não me exija que ela cumpra. Deixe ele errar. Fala, Miguelito. Tudo bem, Paulo? Tudo. Gostei muito. Acho que a questão do escândalo, com relação ao escândalo, é muito importante que nós nos atenhamos que a mídia, que geralmente divulga esses escândalos, né, que coloca para todo mundo, ela sempre é tendenciosa. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para não nos deixarmos levar por aquilo que é divulgado por todos os meios de divulgação, inclusive a mídia escrita, falada, os telejornais, né? Toda vez que nós julgamos alguém sem entrarmos no cerne, na causa, em avaliarmos toda a questão, nós estamos sendo injustos. E isso contradiz a nossa doutrina e contradiz todo o cristianismo, todas as igrejas religiosas fundadas no cristianismo. E a nossa doutrina cristã também é contraditório quando nós dizemos assim, quando nós olhamos para alguém que tem, sei lá, um problema físico, e nós dizemos, precisa ver o que ele fez no passado. Nós já estamos julgando essa pessoa. Isso eu acho muito horrível. Nós não olhamos com compaixão, nós olhamos com juízo. E nós entendemos que quem é juiz na terra tem a missão de julgar. Para isso, ele vai usar-se da dialética, que estava intrínseca nas suas palavras, que é a tese, antítese, aí ele vai chegar à síntese. É assim que funciona o julgamento. Para que nós sejamos justos, nós teríamos que olhar dos dois lados, né, as coisas. Então é melhor nós não julgarmos. O escândalo, muitas vezes, né, nessa mídia de alta sociedade, é justamente para eles se aparecerem. Não é verdade? É o ego da pessoa falando. Mas aí é uma coisa que nós devemos entender que não é correta, né? As pessoas que têm um pouco de lucidez já não se deixam levar muito por essas coisas. O interessante é que revistas de fofoca semanais são as que mais vendem nas bancas, né? É lógico que nós espíritas não lemos essas revistas. De jeito nenhum. Eu acho interessante, você me falou, você lembrou de uma historinha. Ontem, eu fui, faz uns 3 ou 4 meses que eu não abri o meu curso, até abri ontem. Eu, por acaso, estava fazendo um teste de foto, e era justamente que é o Orkut. Eu cliquei e abri o Orkut, eu nem lembrava mais a senha, mas tudo bem, abriu. Quando eu entrei na minha página de relacionamento, eu tinha uma agressão. Tinha um cidadão me agredindo, né, falando palavras ofensivas. Eu fiquei, como bom espírita, irado. Fiquei irado. Vou responder à altura. Só que anteriormente, eu estava procurando o livro eletrônico para fazer a palestra hoje. Estava procurando a palestra, eu abri uma página e eu vi lá um tema. Falei, interessante, eu vou ver essa historinha. Cliquei a historinha. Abri outra página, entrei no Orkut e a historinha começou a tocar. Aquela raiva, aquele ódio, ficou para depois. A historinha era mais interessante. Era um jovem médico, recém-formado, que fora fazer com o seu professor, era um excelente médico, foram fazer com o seu professor
estágio num grande hospital. Chegando nesse hospital, ele começou a perceber, o médico, que ele tinha raiva, tinha ódio às pessoas com deficientes. Ele não atendia. Não importa se tinha dinheiro ou não, ele não atendia. Aí esse doutor falou para ele, mas esse mestre doutor falou, mas você não pode fazer isso. Nós somos médicos, fizemos um juramento de atender a todos, sem distinção. Ele não aceita, ele se tornou um médico muito famoso. Mas antes de se tornar famoso, lá nesse hospital, chegou uma senhorinha muito pobre, muito humilde. Humilde. Já era o 12º filho dela. Aí o único médico que podia atender e que estava disponível era ele. Doutor, você vai ter que fazer um parto cesárea, porque senão a mulher vai morrer. Ele foi lá fazer a cesárea. Quando ele tirou a criança, já muito debilitada, quase já dali para UTI neonatal. Só que naquela época não tinha. Ele ia morrer. Aí chegou lá o pediatra, o doutor, ele está morrendo. Como é que faz? Ele vai massagear o coração da criança, ressuscita a criança de boa. A criança vai, ressuscita e ele observa que aquela criança nasceu com um problema congênito de uma das pernas. E ele não aceitava aquilo. Ele ficou a vida inteira dele pensando, ele podia ter deixado a criança morrer. Filho de 12 irmãos, pobres, miseráveis, que futuro essa criança vai ter? Futuro nenhum. Passando, seu filho crescera, casou, tinha neta, e os filhos de uma viagem sofreu um acidente, morreu o filho e a nora. Ele foi cuidar da neta. Um belo dia a neta dorme, ela acorda reclamando, torcicolo, no pescoço, ele pensou que fosse torcicolo. No mesmo dia ela começa a paralisar, a cintura para baixo. Ele pega, chama os seus melhores colegas da área, eles falam, olha, nós não podemos resolver isso não. Mas na cidade vizinha, tem um médico que é especialista nessa doença. Essa doença é raríssima. E ele é especialista nessa doença. Ele é reconhecido mundialmente para tratamento dessa doença. Quando ele entra no consultório, ele observa que aquele médico é coxo, manca de uma perna. E ele se paralisa. O médico fala, não pode entrar, doutor. Eu conheço o senhor está aqui por causa da sua neta. Mas ele falou assim, eu sei, o que o senhor está pensando é que eu sou coxo, eu me igualo aos meus pacientes. Então, os meus pacientes, a tua neta não vai se constranger comigo, porque eu sou igual a ela. Aí o médico falou, mas como o senhor? Ele falou assim, não, doutor, eu sou filho de uma mãe muito pobre, sou o 12º filho dessa família. E quando eu nasci, eu quase morro. Aí, eu tenho todos os nomes, a minha história inteira, banquinho, coxo, aleijado, mas o nome que eu mais gosto é de coxo. Agora, infelizmente, a minha mãe, para homenagear o médico que me deu a vida, me colocou o nome de Tadeu. Aí o médico olhou bem e falou assim, muito obrigado, eu sou o médico que te deu a vida. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado de achar que aquele que não vai ser nada na vida, é que geralmente é aquela semente que germina. É aquela semente que dá bons frutos. Tá? Dá tempo de irmão? É como a colega aqui falou, antes de julgarmos qualquer pessoa, tanto advogado ou promotor ou juiz, deve-se conhecer os dois lados da história, os dois lados da moeda. E cada um apresenta a sua versão. Né? Então, antes de haver qualquer julgamento, acho que tem que ser conhecido, né, a questão, como o senhor falou, dos lados. Os filhos desse senhor que o senhor apresentou no exemplo não sabiam o que a mãe havia aprontado. Quer dizer, eles levaram aquilo como se fosse que a mãe dizia que o pai não prestava, que isso, aquilo. Eles só tinham uma face da moeda, né? Eles só sabiam metade da história. Eles não tinham a história como um todo. Então, antes de julgar alguém, você tem que saber, não, 100% da história. Não, eu sei não. É uma reação natural que acontece. E com ela, esse caso, ela, o Miguel, esse caso acontece mais sucinto, principalmente pela profissão deles. Tá? Normal.
É. Então é uma reação normal. Agora, contra aos jovens aí, tem que virar ele. Ah, ok. Mas isso é uma coisa muito natural. Muito mais comum do que vocês imaginam em casais separados. Bom, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Porque este ano. Então vamos às nossas vibrações. Vamos vibrar pelos nossos semelhantes, envolvendo o nosso planeta Terra em muito amor, muita paz, muita luz. Vibremos pelos dirigentes e governantes. Vibremos por aqueles que estão nos umbrais, na crosta, nas trevas, nos vales. Onde houver sofrimento, que possa haver também o bálsamo do alívio, da cura, da esperança. Vamos vibrar pelos doentes nos hospitais e nos leitos, pelas famílias que vivem nas ruas, os menores abandonados. Vibremos por aqueles que se consideram nossos inimigos, obsessores. Vibremos pelas vítimas e vamos estender também as nossas vibrações de luz, de força, aos criminosos, aos assassinos, aos que perseguem, aos que se vingam, que sejam envolvidos em luz, para que possam encontrar uma saída, uma mudança nas suas vidas para o bem. Nesse momento nós vamos até os nossos lares, levando essa vibração de paz, de amor, de luz, envolvendo a todos que convivem conosco, os mais necessitados, aqueles que se encontram enfermos, abraçando com carinho, com amor, especialmente aqueles também que nós temos mais afinidades. Igualmente vamos às casas de nossos parentes e amigos, aos nossos locais de trabalho e de estudo, e os lugares que frequentamos. Vibramos por essa casa. Graças a Deus, nós vamos vibrando uns pelos outros. Em Teu nome santo, Deus Pai, em nome de Jesus, de Maria e dos mentores espirituais aqui presentes, nós pedimos licença para encerrarmos essa parte dos trabalhos. Graças a Deus.